Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai trazer uma tier list diferente para vocês. A gente vai ranquear quais dos 20 times da Série A são fregueses do Corinthians ou não são. Então vai ter aquele time que vai ser uma pedra no sapato, que vai ser um time complicado de ganhar. Vai ter o time também que vai ser um grande de um freguês do Corinthians. Então a gente vai avaliar em forma de tier list aqui para vocês. Top 3, apanha, sofre, equilibrado, chato e pedra no sapato. A gente vai avaliar os 19 times da primeira divisão hoje. O critério vai ser o que a gente consegue lembrar, seja de número de confronto direto, confronto de mata-mata. A gente vai partir da nossa memória e do recorte dos últimos anos também, que é o que a gente consegue se lembrar. E o recorte geral também, não vale a pena chegar alguém que falar, um torcedor rival, sei lá, um torcedor do Inter e falar em 1970 o Inter ganhando do Corinthians. Mano, vamos pegar o contexto histórico, né? O critério é o que a gente geral. lembra. Vamos lá, e começa pelo Atlético Mineiro. Cara, começando pelo Galo, pra te falar a real, mano, eu não consigo ainda definir de certa a posição que eu colocaria pro Galo. Eu acho o Galo um confronto equilibrado. Se eu não me engano, em confronto direto na história, tá equilibrado. E, mano, eu lembro da gente eliminando eles na Copa do Brasil de 23, eles eliminando a gente em 14, a gente ganhou o brasileiro em cima deles. Exatamente, tem o título que o Corinthians ganha brasileiro em cima dos caras. Se a gente for ver também, o Corinthians tem uma dificuldade historicamente de ganhar fora de casa o Atlético Mineiro. Pelo menos nos últimos anos é difícil a gente lembrar de muitos momentos que o Corinthians ganha lá. Eu lembro 22 e 23. Ganhando. Teve 2015 também. Do Roger Guedes. Cara, assim, se fosse pra colocar, eu acho que o Atlético Mineiro ele tá mais perto de um patamar de freguês do que de um patamar de pedra no sapato. Não, pedra no sapato eu não acho que seja. Até porque, mano, já teve muitos momentos que o Corinthians estava mal, que o Galo veio em Itaquera, por exemplo, podendo passar o carro e não passou. E tem outro ponto também, a gente falou do brasileiro que o Corinthians ganhou lá atrás, mas também tem o Brasileirão de 2015 que o Corinthians, ele ganha, entre aspas, em cima do Atlético Mineiro. E ganha nos 2 jogos. Então, equilibrado ou sofre? Eu acho que é equilibrado. Eu acho equilibrado, principalmente porque, mano, nos últimos anos a gente também, em 21 foi lá e tomou 3x0 pros caras, a gente tem 2 derrotas em casa de 2x1 aí também nos últimos anos, tomou uma virada de 3x2 em 20. Geralmente é um jogo... É um jogo chato, equilibrado. Mano. É um jogo complicado quando jogar. Bahia. Assim... O Bahia eu já acho que sofre. O Corinthians ele ficou um tempo sem ganhar do Bahia na Fonte Nova, isso é verdade. O Corinthians, no geral, ele tem dificuldade de jogar fora de casa, principalmente nos últimos anos, e a gente viu que contra o Bahia essa dificuldade se manteve. Mas se a gente for pegar um recorte geral também, o Corinthians já eliminou o Bahia de Campeonato Brasileiro em 90, já eliminou o Bahia de Copa do Brasil também, em 2014. E no geral tem mais vitórias. Então acho que não chega a ser um patamar de apanha ou top 3 de freguesaços históricos do Corinthians, mas a gente leva melhor no confronto. Leva melhor no confronto e eu também não me lembro de, o Bahia ser um time chato de jogar contra, que agora o Bahia com a SAF tende a ser um time mais competitivo. Mas historicamente, mano, o Corinthians nunca tremeu pro Bahia, nunca teve muita dificuldade com o Bahia, então acho que o Bahia sofre. Cara, assim, eu acho que o único momento que eu consigo lembrar do Corinthians de fato tendo um jogo... Dificuldade, assim, um jogo pra você esquecer, pra você nunca mais lembrar com os caras, é o 5x1. Só. Mas é um capítulo durante toda uma história. Não lembro de outros momentos que o Corinthians sofreu pro Bahia, pra mim sofre também. Então vamos de sofre e já puxando aí pro Botafogo, que é complicado, né? É complicado, mano. O Botafogo, se a gente for ver no confronto geral, o Corinthians contra os 12 grandes, ele perde pra pouquíssimos times no confronto geral. E o Botafogo é um deles. E a gente está falando de um time que por muitos momentos na sua história, muitos anos da sua história, não teve um protagonismo. Não teve time para ganhar do Corinthians. Em muitos momentos, por boa parte desses momentos, o Corinthians tinha mais estrutura, o Corinthians sempre teve mais torcida, o Corinthians tinha mais time que o Botafogo e perdeu em vários jogos. Então, cara, eu acho que é um time chato. Pedra no sapato, eu acho que faltam confrontos marcantes para a gente colocar entre Corinthians e Botafogo. Mas é um adversário que, historicamente, assim, o Corinthians pena pra ganhar. Mano, eu acho que o Botafogo... É que, assim, eu tento pegar um pouco no recorte ali de mata-matas, por exemplo. Me ajuda aqui, eu só lembrei do de 2008, na Copa do Brasil. Que o Corinthians ganha, gol do Chicão, passa nos pênaltis e tal. Eu não me lembrei de outro. Cara, assim, a gente fez, não sei se você lembra, um quiz aqui pro Arena. Inclusive, se você tá conhecendo o canal agora e não conhece os outros quadros, sem só a tier list, tem o nosso quiz que a gente sempre faz, e a gente fez um quiz de adversários do Corinthians da Sul-Americana,
E eu acho que apareceu o Botafogo também, né? Puta, mano. Mas aí eu não vou saber como foi esse confronto, de fato não mas tenho realmente, recordação o nenhuma. recorte que a gente tem é esse Corinthians não ter um confronto direto tão positivo, e mesmo com o Botafogo mal, com o Botafogo bem, o confronto, mano, é meio que equilibrado, mas ultimamente tendendo um pouco mais a favor do Botafogo. Pelos últimos anos tem um time melhor, tipo, a partir de 2022 ali, quando começa a SAF, o Botafogo fica mais competitivo, 2022 o Corinthians nem abate, mas 23 toma 3-0, vence depois o gol do Gil, ano passado perde em casa, perde fora. E assim, eu acho que é o que eu falei também, pelo fato do Botafogo historicamente ter times que não são tão bons assim, o Corinthians ter menos vitórias que o Botafogo no confronto geral é meio chato. complicado, né? É chato, mano. É chato. Botafogo é um time chato pro Corinthians enfrentar. Bragantino, que daí a gente tem que considerar o Red Bull Bragantino e o Bragantino. O Red Bull é mais um chato, mano. Tipo assim, se for olhar o confronto, o Corinthians não sai atrás. Mas é uma parada um pouco mais equilibrada. Tanto que, se eu não me engano, tem 4 vitórias do Corinthians em Itaquera contra o Bragantino, e o Bragantino também tem 4. Então, é complicado, mano. Os caras jogam contra o Corinthians e a gente realmente sofre. É que se a gente for pegar o Red Bull Bragantino em si, em quesito de mata-mata, por exemplo, o Corinthians eliminou 2 vezes os caras. Paulista de 20 e a Sul-Americana no ano passado. Verdade. Então eliminou 2 vezes eles. Tem 2 confrontos de mata-mata com o Red Bull Bragantino, eliminou os 2. Só que, mano, o que é muito complicado pro Corinthians é jogar lá no Nabil Abichedi. Muito complicado. Eu lembro, teve a vitória com o gol do Renato Augusto de carrinho. E mais o quê? Teve aquele 2x2 em 21, que o Corinthians vai buscar no final, mas resultado positivo mesmo é difícil. Então, vitória eu não lembro de mais nenhuma, mano. Eu lembro só desse gol do Renato Augusto. 24, a gente perde. Perde de 1x0 e 23 também E perde de 23 1x0 um golaço do Elinho. Então, mano, eu acho que eu tenderia pro equilibrado, porque em confrontos gerais seria chato, porque o Bragantino vem na Neoquímica Arena e complica, e a gente normalmente não consegue ganhar no Nabil Abichedi, mas nas 2 principais competições que tiveram, que o Corinthians enfrentou os caras, a gente eliminou eles. Então também não dá pra falar que eu acho que não dá pra falar que é um chato, porque o Corinthians, quando precisou, na hora H, o Corinthians foi lá e bateu o Bragantino. Não, eu também acho. O chato não dá pra gostar. É chato hoje em dia jogar, principalmente no Nabil Abichedi, que nem você falou, e porque na Neoquímica Arena os caras dão trabalho. Não à toa tá empatado o confronto. E era pra ser... E é chato também porque era pra ser mais fácil, né? Sim. Você pega o Red Bull Bragantino assim, tipo... É um adversário que você olha e fala, pô, era pro Corinthians ter uma enorme vantagem nos jogos disputados. E não tem. Então, eu iria de equilibrado. Eu acho que pelo fator atual dá pra meter no equilibrado. Se a gente for olhar histórico, a gente não vai estar lembrando, tá ligado? E, tipo, antigamente, com certeza, o Bragantino apanhava pro Corinthians. Sim. Só que vamos tentar pegar um recorte um pouco mais recente pra avaliar também, porque o Bragantino a gente tá avaliando, sei lá, as últimas 5, 6 temporadas, quando de fato começou a disputar a primeira divisão. Eu acho que pelo recorte atual, o equilibrado é o que mais cabe mesmo. Ceará. Difícil, hein? Eu lembro da Copa do Brasil de 18... Que o Corinthians elimina eles. 19. 3x1 lá e perde 1x0 em casa, né? Pô, mano, e aí? Não lembro sei, se mano. Outros mata-matas, confrontos de Corinthians e Ceará. Cara, em geral, o Ceará, quando jogar em São Paulo, o Corinthians bate sem dó. Mas lá é sempre muito chato de jogar. O Castelão é um saco, é um inferno. chato. E eu lembro do Corinthians ir lá e perder de 2x1. Perder de 3x1 também. Perde de 3x1 em 22. Mas teve momentos que teve nessa Copa do Brasil que ganhou lá com o gol do Gustavo em 19 também de cabeça. Eu acho que é um time que mais sofre pro Corinthians do que o contrário, né? Tá ligado? Eu não consigo lembrar de nenhum momento que o Ceará, de fato, complicou a vida do Corinthians. Eu acho que o momento mais trágico com o Ceará talvez seja aquele 2x2 que a gente deixa escapar pelas mãos com o gol olímpico deles em 2019. Mas também não é um jogo que dá pra você olhar e falar, pô, o Ceará é uma pedra no sapato do Corinthians por causa disso. Não. Mas é um time que sofre. É um time que sofre. Não chega a ser apanha, mas um time que sofre. Cruzeiro. Cara, é um pouco mais chatinho, mano. Capítulo ruim da nossa história. Copa do Brasil. De 2018 é bem ruim, bem complicado. Vamos lá. Mas assim, o Corinthians perde uma final de Copa do Brasil e ganha um Campeonato Brasileiro em cima do Cruzeiro. Outros jogos marcantes, confrontos mata-mata, o Corinthians também é eliminado em 16 na Copa do Brasil pelo Cruzeiro, o que foi meio complicado. O que mais? Não sei, tô tentando lembrar. Eu tô pensando mais num retrospecto geral de Campeonato Brasileiro. Tipo, é o que eu tô conseguindo lembrar. Não lembro de outros confrontos de mata-mata assim. E geralmente nesse confronto de Brasileirão, o Corinthians nos últimos anos tem levado a melhor. Até pelo momento instável do Cruzeiro desde 2019. Sim. Quem leva a melhor é o Corinthians. O ano passado, no Neoquímica Arena a gente ganhou.
E lá, quanto que foi? Lá, nossa, a gente tomou 3-0 lá, os caras. Foi o pior momento do Corinthians. Mas você analisando assim, tipo, confronto de campeonato brasileiro. 23, a gente ganha e empata no final do Mosquito. 22, eles não estavam nem na Série A. Eles não estavam na Série A. Aí depois no é só ano que 19. eles caíram em um empate e uma derrota. 18, a gente perde lá e ganha em casa. O Brasileirão. 17, empata lá e ganha em casa. Cara, eu acho que eu tenderia para equilibrado. Principalmente por isso que a gente falou também do confronto histórico. A gente tem um título em cima dos caras, eles têm outro em cima da gente. Os dois importantes, e é isso. Então, mais um equilibrado dos dois de Minas. Apesar do Corinthians ter 2 capítulos muito marcantes e maravilhosos contra os dois. Chegou a pedra no sapato. O Flamengo é um saco. E até porque, mano, se a gente for parar por olhar, o Corinthians tem algum capítulo foda contra o Flamengo? Porque, geralmente, a gente só tem sofrido realmente com os caras. Além do fato das goleadas recentes que a gente sofreu, principalmente de 2019 pra frente, a gente é eliminado na Libertadores pra eles, perde a Copa do Brasil de 19, perde a Copa do Brasil em 22, tá apanhando agora, tomando um monte de goleada. Tem um monte de goleada, tem menos vitórias também que no confronto geral. Mano, é que a sensação que eu tenho é que o Corinthians... A gente até falou isso aqui na Libertadores de 10 pra eles também. Sim. A sensação que eu até tenho contra o Flamengo, que a gente comentou isso aqui no pós-jogo, do 4-0 que o Corinthians tomou, que parece que o Corinthians se acovarda pra jogar com os caras, mano. Parece que toda vez que vai entrar contra o Flamengo, principalmente nessa era agora mais nova, que é um Flamengo muito vitorioso, o Corinthians sente a pressão de jogar com os caras. Seja no Maracanã, seja na Neoquímica Arena, não faz aquele jogo, por exemplo, que nem faz com outros times que às vezes tem um elenco mais forte, mas que o Corinthians na raça, na vontade e um time um pouco mais organizado consegue bater. Com o Flamengo entra com o espírito de derrotado. E é isso que eu sinto. Porque já foi muitas vezes eliminado, já tomou várias goleadas. Se a gente for pegar recente, é 4-1 em 19, é 4-0 agora, é 5-1 em 2020, é 3-1 em 2021. A porrada de goleada sofrida de uma maneira inacreditável, fora as eliminações que você falou. Capítulo importante que o Corinthians tem contra o Flamengo, o que eu lembro? Eu lembro do Corinthians eliminar eles em 2018 da Copa do Brasil. E mais o quê? Acho que de resto, eu não me lembro também da gente ter um grande... A gente teve a época ali, a era 2010, onde o Corinthians bateu no Flamengo no Campeonato Brasileiro. 4-0 no Pacaembu, 4-0 na Arena em 16. Se eu não me engano, o Flamengo teve umas goleadas pra gente também. O Flamengo ficou um bom tempo ali naquela era sem vencer o Corinthians, só que não eram jogos tão relevantes assim. Inclusive, o Corinthians acaba até ajudando mais ainda o Flamengo no Brasileiro de 2009, que tem um lance lá que o Felipe não pula pra pegar o pênalti, o Corinthians perde 2-0, eles alcançam o Palmeiras. É mais um capítulo ali onde o Corinthians meio que acaba agradando o Flamengo. Em 2020, mesma coisa, quando empata com o Inter e o Flamengo campeão brasileiro. Mesma circunstância. Mano, eu não consigo lembrar de grandes momentos em competições mata-mata contra o Flamengo. Eu também não. Se for pegar pro passado, Mano, é 2018 e só? Impossível. Mano, é que a gente não sabe... Não. Tem mais um. O Corinthians, ele é campeão da Supercopa do Brasil em 91 contra o Flamengo. É um título em cima dos caras. Verdade. Mas ainda é pouco comparado ao que os caras já ganharam com nós. Tipo, eliminação em 2 Libertadores, título de Copa do Brasil sobre o Corinthians, eliminação de Copa do Brasil também. Se for pegar, eles têm mais vitórias no confronto geral e isso eu não sei, é difícil mensurar, mas eu tenho a impressão que eles devem ter mais goleadas sobre a gente do que a gente sobre eles também. Eu também acho. Então, pedra no sapato, mano. Tem que falar. E também que se a gente for olhar pro passado, isso é foda da gente comentar, né? Que a gente não sabe o caminho inteiro das campanhas do Corinthians, tipo, mano, do século passado, da década de 90, por exemplo, que foi muito vitoriosa. Então a gente tá indo na base da memória. Pode ser que a gente esteja esquecendo de algum confronto marcante ali, 98, 99, alguma coisa assim, 2002. Eu acho que não, a gente Mas eu acho que realmente a gente, ultimamente, principalmente, tem sofrido muito com o Flamengo. Fluminense. Apanha, pra mim. Eu acho que apanha também. Eu acho que apanha. Principalmente se a gente for olhar para momentos decisivos. Porque a gente tem uma derrota para eles em casa em 22, tem derrota para eles que aconteceu hoje, tem aquele 4-0 marcante da despedida do Fred em 22, onde o Corinthians estava com o time inteiro reserva. Mas o Corinthians, historicamente, elimina eles na semifinal de 76, da invasão corintiana, elimina na semifinal da Copa do Brasil de 22, elimina nas quartas da Copa do Brasil de 2009, Sul-Americana 2019. Oitavas, Copa do Brasil 2016. O Corinthians, sempre que vê o Fluminense na frente, passa por cima. Nos últimos anos, principalmente em competições mata-mata, historicamente, tem sido assim. Cara, eu não lembro, eu posso estar chapando aqui, mas eu não lembro de algum título ou de alguma eliminação marcante mata-mata do Fluminense pra gente, mano.
Não tem, pelo menos eu não lembro. Às vezes você vai buscar um Rio-São Paulo, às vezes um Brasileirão muito lá atrás, mas de memória eu não lembro. E é o que você falou, se for somar todas essas, em confronto de mata-mata, dos que a gente lembra tá o quê? 5-0 pro Corinthians? 6-0 pro Corinthians? Todas elas em fase decisiva de Copa do Brasil, Sul-Americana, o que quer que seja. Campeonato Brasileiro. Então, pô, mano, o Fluminense, eu acho que ele até pode... Não, ele não vai. Ele não vai entrar no top 3 porque tem, na minha cabeça, 3 times muito claros que apoiam muito do Corinthians. Até 4 aí, eu acho que esse é o que a gente começou com o top 3 já definido, né? Praticamente. Mas o apanha vai legal aí no acho que vai também. Fluminense. E até porque se a gente for lembrar, o melhor ano da história do Fluminense, 2023, o Corinthians vivendo dos seus piores momentos ali, que quase caiu mais uma vez. Empatou 3-3 fora de casa com um time que já era lá semifinalista da Libertadores, time completo para os dois lados, ganhou em casa de 2-0. 2020, time completinho para os dois lados, Corinthians brigando por rebaixamento, 5-0 no Fluminense. 5-0 nos caras. Então eu acho que realmente, historicamente, o Fluminense apanha pro Corinthians. Fortaleza. Cara, o retrospecto recente não é bom. Não, é equilibrado até, né? Eles eliminaram a gente de uma Sul-Americana, a gente eliminou eles de outra. É isso. Sim. No Campeonato Brasileiro. Foi até mais pesado, mais impactante. Pô, meteu 5 no agregado e, de novo, um time que era para ser rebaixado contra um time que, brigou lá em cima no campeonato inteiro. Tava no G4, pô. E o 5-0 no agregado ficou muito barato, né? Porque quem viu o jogo da ida lá, Corinthians e Fortaleza, sabe que aquele 2-0 pro Corinthians era pra ter sido um 5 ali. Foi até melhor que o jogo da volta, que foi 3-0. No Campeonato Brasileiro, eu sinto que o Corinthians tem bastante dificuldade de jogar no Castelão em si. Sim. Contra o Fortaleza sempre tem. Normalmente perde, ou se não perde, empata. Dificilmente faz gol, inclusive, lá. Mas em casa já é um cenário mais favorável pro Corinthians também, né? Não sei se o Fortaleza chegou a ganhar na Neoquímica Arena. Pelo que eu me lembro, não. Então, o quê? Sofre ou equilibrado? Acho que mais sofre, principalmente se a gente for pegar um recorte histórico. Se eu não me engano, eu posso estar falando merda, tá? Mas se eu não me engano, o Corinthians eliminou o Fortaleza de 2 Copas do Brasil. Ainda por cima. E eu não me lembro de uma eliminação sem ser na Sul-Americana pra eles. Então vamos de sofre. E tem mais vitória no confronto geral também, né? Com certeza. Grêmio. É um adversário que ele briga pra ser ou chato ou pedra no sapato. Porque o Grêmio, historicamente, também é mais um dos adversários que o Corinthians não tem mais vitórias no confronto geral. A gente tem menos vitórias que eles. E se a gente for pegar momentos importantes entre Corinthians e Grêmio, o Grêmio já eliminou o Corinthians. A gente já eliminou eles uma vez de Copa do Brasil, que foi ano passado. Mas eles eliminaram a gente em 2013, ganharam a final da Copa do Brasil de 2001, a gente ganhou de 95, então ali meio que se equivale um pouco. Aí equivale também porque eles fizeram parte, foram historicamente, né, um dos responsáveis pelo nosso rebaixamento em 2007, mas em 21 o Corinthians vai lá e colabora também para rebaixar com o gol do Renato Augusto no final. Se eu não me engano, o Grêmio elimina o Corinthians da Libertadores de 96, se eu não tô enganado, nas oitavas ou quartas de final, posso estar falando merda, mas pelo que eu me lembro. Cara, você acha que chega a ser pedra no sapato? Nem perto. Nem perto mesmo. Principalmente se for colocar em comparação ali com o Flamengo. Eu acho que, mano... É chato. Eu acho que é chato. Eu acho que tá entre chato e equilibrado. Tipo, é chato jogar contra o Grêmio. Mas que nem você falou. Tipo, eles eliminaram a gente em 13 nos pênaltis. Eliminamos eles ano passado nos pênaltis. Eles ganharam uma Copa do Brasil, a gente ganhou outra. Rebaixaram nós rebaixamos os cara. Eu acho que é uma parada bem equilibrada. E aí, realmente, o tirateima pra ser chato... Talvez seja o confronto direto. Eu não sei se o Corinthians hoje já equilibrou, passou. Mas, eu sei que não. Mano, sabe por que eu tendo mais para equilibrado? Pelo retrospecto muito recente, de tipo 2017 pra cá, que todo jogo Corinthians e Grêmio é empate, pô. 2015 pra cá até, todo jogo é empate, mano. É que, mano, eu entendo esse ponto equilibrado, mas acho que eu iria mais pelo chato, porque historicamente, tipo, é muito mais complicado jogar com o Grêmio do que com o Galo e com o Cruzeiro, Corinthians. Não sei. Eu acho que isso aí parou no tempo. Eu acho que é complicado. Tipo, o Corinthians tem menos vitórias que os caras no confronto geral. E beleza, a gente tem um número equilibrado ali de eliminações ou títulos, mas os caras, pô, mano, em momentos decisivos bateram já legal na gente, tá ligado? Eu acho que eu tenderia mais pro chato. Até pelo critério de desempate e confronto geral. Se a gente for ver Galo e Cruzeiro, a gente colocou no equilibrado, porque em mata-mata é equilibrado, mas o confronto geral o Corinthians normalmente leva melhor. O Grêmio é equilibrado em confrontos de mata-mata, apesar de ter tido muito mais, só que em relação a confrontos gerais, o Grêmio se dá melhor. Eu acho que eu iria mais pelo chato, mano. Eu tô mais pro equilibrado, mas eu vou ceder, vai. Até pra gente não ser clubista, tá ligado? Tipo, também botar a gente lá embaixo, e é isso. Vamos estrear o top 3. Tem que estrear. O Inter é legal demais. O Inter é um freguesaço do Corinthians. Eu acho que aí a gente pode falar, né? Que o capítulo ruim que tem é justamente a final de 76
que eu não sei, mas muita gente diz que, ó, Passaram a mano? passaram lá, mano, no Coringão. Mas de qualquer jeito, o Inter, porra, mano, história do DVD, Copa do Brasil 2009, rebaixamento 2016, Campeonato Brasileiro de 2020. Pô, mano, tem vários capítulos na história do Inter. 2005. Brasileiro 2005 tem tem uma coletânea Corinthians e Inter, onde de fato quem sofre é o Internacional. Até nos últimos anos, com quesito de contratação, pô, eles queriam o Roberto, o Corinthians foi lá e pegou. Eles queriam o Juliano de volta, o Corinthians foi lá e pegou. Eles queriam o Robert Renan, que era do Corinthians, o Robert Renan foi lá e fudeu os caras, pô. Cara, e se a gente. Pô, você vê a noção do quanto quer dizer equilibrado? Que o Internacional, ele joga contra o Corinthians na Neoquímica Arena desde 2014. Só não jogou, inclusive, em todos os anos, porque no ano que eles estavam na Série B, eles jogaram a Copa do Brasil contra a gente. E o Inter só foi ganhar do Corinthians pela primeira vez na Neoquímica Arena em 2023. Na despedida do Fábio Santos. Na despedida do Fábio Santos. E até então é a única derrota que o Corinthians tem pro Inter na Neoquímica Arena. Vai ter agora, o jogo agora no final de semana entre Corinthians e Inter, vamos ver como que vai ser. Mas tem esse ponto, se o Corinthians não existisse na vida do Internacional, se o Inter pegasse sempre adversários mais fáceis de ganhar do que o Corinthians, o Inter nessa atualidade teria mais 2 campeonatos brasileiros, teria mais 2 Copas do Brasil, uma Copa do Brasil, em 2009, 3 títulos importantes a mais, cara. É muita coisa. Talvez não tivesse caído uma vez que caiu, se pegasse um adversário mais forte tivesse vencido do Corinthians. Então são muitos capítulos marcantes. Enquanto de negativo tem 76 e tem 2017 que eles eliminaram a gente na Copa do Brasil, mas na terceira fase eles caíram nas oitavas pro Palmeiras. Então assim, não adiantou de absolutamente nada. O Inter é mas assim, bem freguês do Corinthians. E põe um DVD, tá? Põe um DVD, mais uma aí. Juventude. Enfim, não sei muito opinar, mano, pra falar a real. Cara, quando a gente combinou que ia fazer isso aqui, eu lembro que a gente combinou que ia fazer isso aqui tem um tempo, né? Já tem algumas semanas. Sim. Eu lembro que eu entrei pra ver justamente o do Juventude, que era o que eu tava mais curioso pra ver. Foi o único que eu parei pra realmente analisar os confrontos. O Corinthians no Jacone, na história, tem 3 vitórias e 7 derrotas. Nossa, E o confronto não é tão desequilibrado assim. É tipo, sei lá, o Corinthians tem 4 ou 5 vitórias a mais. É pouco, tá ligado? Teve muitos anos que não se enfrentaram, né? Porque o Juventude, se eu não me engano, de 2008 até 2021, Corinthians e Juventude não se enfrentaram. E de 2008 também ficaram um tempo, porque o Juventude era time ioiô, batia na Série A e voltava. Uhum. Enfim, mas nos últimos anos, realmente, o Juventude é chato, mano. O Corinthians vai jogar no Jacone, perde na Copa do Brasil de 2-1, depois recebe a gente em casa. Mas vai jogar em Itaquera com 2 jogadores a mais, empata. Estreia de Roger Guedes em casa, vai lá e empata. Vai jogar no Jacone no ano passado também, toma 2-0, não vê a cor da bola. Pô, mano, é um time chato de jogar fora de casa. Historicamente existe até aqui um equilíbrio, mas, mano, sei lá, o Jacone é um inferno, mano. O Jacone é um inferno e eu vou te dar mais um detalhe aqui que eu não sei se todo mundo lembra disso. Eu não vou conseguir precisar o ano, mas o Corinthians já tomou um 6-0 do Juventude. É sério? Que culminou na demissão do técnico Geninho à beira do campo. O Geninho foi em 2007. Ele se demitiu na beira do campo. É chato, mano. Chato. Essa porra de Juventude é chato, velho. Chato, Não tem o que falar. E, rapaziada, o Corinthians é melhor. A gente lembrou aqui de momentos decisivos, o Corinthians vence o Juventude, assim como foi na Copa do Brasil. Mas, porra, era pro Juventude apanhar, pô. Era pra estar lá em cima, porque é um time minúsculo em comparação com o Corinthians. E a gente tem dificuldade, pô. E tem esse capítulo histórico aí que você falou, por exemplo, e alguns outros momentos que tem dificuldade. Então, por isso é um time chato, porque é um time que era pra ser fácil, mas que não deixa. Esse critério tem que ser levado em conta pro time pequeno também. Tipo, mas se você for ver, o Corinthians bateria em tese em todos. Em número de vitórias, confrontos marcantes. Mas, cara, se o bagulho é equilibrado, ele já tem que tá descer errado. pra baixo. Porque você conseguir equilibrar os confrontos contra um time que é muito mais fraco que você, muito menor, com muito menos investimento, significa que os caras não trabalham. Mirassol. Apanha. Mirassol nunca ganhou do Corinthians na história. Nunca? Nunca. Então Nunca apanha. ganhou. Só não é top 3 porque não tem relevância pra ser top 3. Não chega a 20 jogos o retrospecto Corinthians e Mirassol. O Mirassol é um time muito novo. E se a gente for olhar, tipo, sei lá, tem o quê? Tem eliminação de 2020 no Paulista, tem algum outro relevante agora? Isso, né? E só. E de qualquer jeito, é um time que apanha. E assim, outros confrontos marcantes, o Corinthians até normalmente o Corinthians vence lá, às vezes nem empata lá, tá ligado? Vence lá, vence em casa. Time que apanha. Palmeiras. Falando de Mirassol, né, que meteu 6-2 no Palmeiras, vamos pros porcos agora. É complicado, mano. Pra mim é equilibrado. Então, eu também acho equilibrado.
Mas eu entendo quem acha que é um adversário chato ou pedra no sapato. Porque, historicamente, o Palmeiras ele tem mais vitórias que o Corinthians no confronto geral. Beleza, certo? Ok. Mas não é muita coisa então, também. Mas é bem equilibrado, ainda mais por ser um clássico, é um dos clássicos mais equilibrados, se não o mais equilibrado do país, em relação a confrontos e números de vitórias e derrotas. É muito equilibrado. O Corinthians chegou com aquela vitória contra o Gil em 2020, se eu não me engano, com o gol do Gil em 2020. Eu acho que o Corinthians chegou a passar o Palmeiras e depois voltou a ficar atrás. Então, eles têm um pouco de vantagem, mas ela é mínima. Se a gente for analisar em título, é equilibrado também. Em títulos históricos, um contra o outro. Eu acho que o que pesa um pouco mais para o Palmeiras estar na frente num nível de, se a gente for analisar quem é mais chato para o outro, é que, por exemplo, o Palmeiras eliminou o Corinthians de 2 Libertadores. Isso é pegado, tá ligado? Eu acho que o Corinthians não tem capítulos tão marcantes assim em competições grandes contra o Palmeiras. Tem bastante no Campeonato Paulista. O Corinthians teve momentos também de, por exemplo, vencer um Brasileirão de 2011 no jogo contra o Palmeiras, mas, porra, os caras já eliminaram a gente de 2 Libertadores, por exemplo. É uma parada diferente, né? Mano, eu acho muito equilibrado. Papo reto, tipo, muito equilibrado mesmo. Porque enquanto eles foram lá e eliminaram a gente de 2 Libertadores, a gente foi lá e, sei lá, das últimas 5 finais de Paulista, a gente ganhou 4 dos caras. Vai olhar vários outros capítulos importantes. O Paulista de 99 ficou muito marcante. Eles têm 93 também. Aí vai indo pra frente, a gente tem 2018. A gente já ganhou o título na casa deles. Esse outro agora a gente venceu, entre aspas, o título lá, que venceu o jogo lá e empatou aqui. Os caras não têm esse mesmo sucesso, digamos assim, para chamar a Itaquera de salão de festa, por exemplo, como o Corinthians tem propriedade de fazer isso do Allianz Parque. Eles são o time que mais venceram na Neoquímica Arena, mas a gente também, se eu não me engano, é o time que mais venceu no Allianz Parque. Então, é elas por elas. Exato, eu acho tudo muito elas por elas na história do confronto Corinthians e Palmeiras. Vai ter uma coisa que um vai ter um pouquinho a mais, como é o caso do Palmeiras, tem 2 eliminações do Corinthians da Libertadores, mas o Corinthians em finais contra o Palmeiras em momentos decisivos leva melhor na história. Então acho que, mano, tudo vai meio que quase se equivalendo. Em um momento ou outro você pode avaliar uma coisa com um critério um pouco mais pesado para determinar quem que leva melhor no duelo. Mas eu, de fato, acho muito, muito equilibrado. Cara, assim, sem clubismo nenhum, eu acho que se fosse pra escolher sem ser o equilibrado, eu acho que seria chato. Eu acho que o Corinthians sofre mais com o Palmeiras do que o Palmeiras sofre com o Corinthians. Mas foda-se o Palmeiras, vamos de equilibrado. Que é Corinthians. E o Santos que apanha. O Santos apanha, assim, eu achei que a gente poderia debater isso, mas de fato, o Santos ele seria o quarto nessa lista. Seria o quarto. Mas até para dar uma consideração também pelo tempo que o Corinthians ficou sem ganhar do Santos de Pelé, pelo fato do Corinthians já ter perdido o Campeonato Brasileiro pro Santos, já ter perdido alguns campeonatos paulistas pro Santos. Mas isso não é meio louco, parça? O Corinthians ficou 11 anos sem ganhar no Santos e tem pelo menos 25 vitórias a mais no confronto, pô. O Santos do Pelé e Neymar. Inclusive, já puxando aqui uma interligação pro próximo que vai vir, muita gente acha que o time que tem menos vitórias que o Corinthians no confronto geral é o São Paulo, mas não, é o Santos. O Corinthians tem mais vantagem contra o Santos do que tem contra o São Paulo. Só que eu acho que o Corinthians tem muito mais capítulos marcantes contra o São Paulo do que contra o Santos. Vamos lá, então é isso que vai decidir. Contra o Santos, a gente tem Paulista agora, semifinal. 19 semifinal. 19 semifinal, 18 não, 17 não. Tem Libertadores 2012. Libertadores 2012, Paulistão 2013. Paulistão 2013 que a gente ganha contra os caras também, verdade. Ah, se a gente for caçar lá atrás... 7x1 contra o 7 Santos em 2005. Porra, pelo amor de Deus. Se a gente for... Paulista 2009, também do Paulista Ronaldo. 2009. Mano, Paulista de 2001 várias com coisas. um gol do Ricardinho que elimina os caras. 96, um dos gols mais bonitos da história do Corinthians, Marcelinho na Vila Belmiro, que ele ganha até placa no filho do Pelé. Tem muita coisa. Em contrapartida, tem o Tabu contra os caras, e vai ter um outro paulista e o brasileiro 2002. Os paulistas que eu lembro que a gente se dá uma pros caras é 2011. 2011 e 2011. Deve ter mais, né? Mas 2011... mas desses recentes que a gente consegue se lembrar, é isso, mano. O Corinthians realmente bate demais no Santos, mano. Historicamente, recentemente também. Até em momentos onde o Santos esteve melhor que o Corinthians, não conseguiu levar uma enorme vantagem. Eu acho que, mano, talvez o último grande capítulo do Santos contra o Corinthians tenha sido aquele 5x1 na fase de grupos do Paulista, de 2014. E outra... E a eliminação da Copa do Brasil de 2015, que o Corinthians não tava nem ligando. E a gente esqueceu até de outra. Eliminação do Corinthians 2022, Copa do Brasil, que a gente meteu 4x0 nos caras. 4x0, pô. Num rival, você meter 4x0 numas oitavas de final de Copa do Brasil, mano, pega a cabeça do Santista. Os caras já perderam uma porrada de paulista pra gente, seja na semifinal ou na final, inclusive com o marcante lá do Ronaldo em 2009.
Os caras já perderam pra gente. Oitavas de Copa do Brasil, tomando um vareio. Semifinal de Libertadores no ano que a gente foi campeão. Eles tinham a missão ali, segundo os rivais, de parar o Corinthians e proibir que ele seja campeão. Eles eram os atuais campeões. E eles eram os atuais campeões. E a gente foi lá e eliminou os caras. Tem o 7x1 em 2005. Porra, tem muita coisa, mano. É muita coisa, o Santos apanha demais. Agora vamos falar do outro top Outro 3 filhinho. aqui. Que daí, pô, mano, mais um Maior que filho da você história do falou, Corinthians. que tem muito número a mais, mas também, mano, em relação a números no quesito de eliminações em momentos importantes, isso aqui é uma bizarrice. É que recentemente o São Paulo eliminou o Corinthians 2 vezes, no Campeonato Paulista de 2022 e na Copa do Brasil de 2023. Mas até 2022, o Corinthians não tinha perdido um confronto de mata-mata pro São Paulo no século. O Corinthians passou 22 anos, no milênio, aliás, o Corinthians passou 22 anos sem perder um confronto de mata-mata pro São Paulo, pô. A gente passou 20 anos da nossa vida sem ver isso, pô. 22 anos. E lembrando agora aqui, Paulista 2019, Paulista 2018, Paulista 17. Paulista de 17, Recopa 13. Recopa 13, 6x1 2015, 5x0 2011, Paulista de 13 também, eliminou na semifinal. Paulista de 2009. Paulista 2009, onde a gente estava voltando à Série B. Gol do Betão para quebrar tabu em 2007. No pior ano da história, o Corinthians ainda assim foi lá e ganhou do campeão o rebaixado Corinthians ganhou do campeão São Paulo dentro do Morumbi. Então, mano, vamos assim, só pra rapaziada entender. Campeonato Paulista 2003. Vamos de atrás pra frente. Não, calma aí. Tem antes. Rio São Paulo 2002. Então, Rio São Paulo 2002. Copa do Brasil 2002. Copa do Brasil 2002. Rio São Paulo 2002. Copa do Brasil 2003. Aí... Não, Copa do Brasil não. É Rio São Paulo. Paulista. Copa do Brasil, Rio São Paulo e Paulista. Copa do Brasil, Rio São Paulo e Paulista. 2002, 2003. Aí 2009. 2009, semifinal do Paulista. Aí a gente tem o 5x1 em 2011. 5x0. É verdade, 5x0 em 2011. 5x1 eles que colocaram na gente, né, em 2005. A gente tem a eliminação no Paulista de 2013, que a gente, na semifinal. Ganhou a Recopa sobre eles em 2013. O 6x1 em 2015. Aí a gente eliminou eles de 2 semifinais seguidas de Paulista, em 17 e 18. Ganhou um Paulistão contra eles em 2019. A gente impediu com que o São Paulo prosseguisse na briga pelo título em 2020, com o Corinthians brigando para não cair. Ficou 22 anos sem perder um mata-mata. Ficou 10 anos sem perder na Neoquímica Arena pros caras. 19 jogos sem perder na Neoquímica Arena. Título brasileiro em 90, primeiro título da história. Semifinal 99 com o Raí perdendo 2 pênaltis pro Dida. Mano, é uma bizarrice a história do Corinthians e São Paulo, mano. O São Paulo é assim, não é que ele é freguês do Corinthians. Ele é filho. Filho, não é nem filho. O Corinthians, ele maltrata, ele humilha o São Paulo. Ele bota o São Paulo no chão. Ele pisa em cima e cospe em cima da história do São Paulo. É que nos últimos anos, os caras vão vir com a historinha lá que eles estão falando que a gente já é freguês, tá ligado? Porque a gente ficou, tá aí 1 ano e meio, 2 anos sem ganhar dos caras. Mas você pega a história, o Corinthians ele bate no São Paulo de uma forma inacreditável. E a gente falou aqui de ficar 22 anos sem ganhar do Corinthians no século, olha o quanto que a gente elencou. A gente não elencou, por exemplo, num confronto aí contra o Atlético Mineiro. A gente teve mais dificuldade contra o Palmeiras de lembrar nesse século de muito momentos. Mais. Quando não é, São sei Paulo lá, é sacanagem. Um Atlético Mineiro, um Cruzeiro que enfrentou 2, 3 vezes. O Corinthians enfrentou o São Paulo mais de 10 vezes em mata-matas nesse século e foi perder só em 2022, mano. Assim, coloca na frente do Inter. O São Paulo é o top 1 dessa lista. Vamos pro próximo, então. Eu só quero, eu quero humilhar mais. Eu quero só dar mais uns detalhes, se eu puder. O Corinthians tem mais vitórias que o São Paulo no Morumbi, mais vitórias que o São Paulo no confronto, Pacaembu. né? No Pacaembu e na Neoquímica Arena. O Corinthians é o time que mais fez gol no Rogério Ceni. Mais fez gol no Rogério Ceni. Mano, é o time que os caras mais sofreram gol da história também. É muito bizarro, mano. É muito bizarro essa relação de paternidade. Esporte. Cara, eu vou te falar... Um capítulo escroto. Um capítulo muito escroto. E isso pesa muito por ser um time de menor expressão. Então, você perder uma final de Copa do Brasil para um esporte é algo que... Depois de meter 3x1. Entra na mente. Tava ganhando de 3x0, toma um gol, aí vai lá e toma 2. Tudo bem que teve um pênalti escandaloso na Costa no final do jogo. Mas ainda assim é um capítulo bem chato. De resto, você lembra de algum momento mata-mata Corinthians Esporte? Cara, eu não me recordo. De cabeça? Eu não me recordo. Uma lembrança que eu tenho é que o Corinthians geralmente tem dificuldade de jogar na Ilha do Retiro, perde 15, perde 17, tem dificuldade mesmo de jogar lá. A gente perde ou empata em 2020, que tem aquele gol anulado do Xavier? A gente perde 1x0 o gol do Iago Maidana.
De resto, mano, o Corinthians em casa, obviamente, passa o carro no Sport, geralmente, tanto que aconteceu assim esse ano. Mas tem um capítulo muito escroto na história, mano. E talvez o único relevante, né? É. É o único relevante que a gente lembra. Na Ilha do Retiro é muito complicado de jogar, quando a gente vai jogar lá com os caras. Eu colocaria no chato só por esse retrospecto de... Beleza, o Corinthians deve ter mais vitórias, ganha em casa, às vezes perde fora, mas no capítulo mais importante, o Corinthians conseguiu perder uma final de Copa do Brasil pro Sport. Mano, Então, acho que é chato. eu vou fechar contigo, mas você não fecha subir esse Juventude aí, então? Porque capítulo marcante, além desse 6x0 aí, não tem. Não, mas é Tipo, um time chato, pô. Mas é que o Corinthians, ele tem, tipo, goleada sobre o Sport também, tá ligado? É que tem uma final que acaba sendo muito relevante. O Grêmio... Eu acho que o Juventude é chato de jogar. É chato um de time jogar pequeno lá. que dá muita dificuldade. Porra. Mas assim, mas não precisa ser tão chato que nem o Sport ou que nem o Botafogo. Mas é chato. Ah, foda-se, vai, deixa aí. Vamos fechar o top 3, então. Aí, nossa, mano, aí dá dó, velho. Dá dó de falar. O Vasco, ele ficou, pasmem, rapaziada, 14 anos sem ganhar do Corinthians. E a gente não tá falando da década de 50, a gente tá falando de 2010 até 2024, pô. Aí eles ganharam com 2x0, voltaram a tomar um 3x0 ano passado no segundo turno e esse ano já tomaram outro 3x0. Aí o Vasco da Gama já foi eliminado de Copa do Brasil, já foi eliminado de Libertadores. De Mundial já de Clubes. Perdeu o Mundial pro Corinthians, foi vice-campeão brasileiro pro Corinthians. Mano, o Vasco ele tá completando aí a sequência. Faltou só disputar o Campeonato Estadual, porque perdeu de forma nacional, continental e mundial já, velho, pro Corinthians. Final, rapaziada. Não, a Copa do Brasil não foi final, mas foi eliminado de forma nacional, continental e mundial pro Corinthians. Isso é sacanagem, pô. O Vasco, realmente, a paternidade de 14 anos que o Corinthians impôs em cima do Vasco é algo fora do comum mesmo. Eu acho que era a maior paternidade interestadual que tinha. Até maior do que o Corinthians e Inter, naquele momento, pela quantidade de vezes que o Corinthians batia sem dó no Vasco, inclusive fora de casa. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2015 em cima do Vasco. O Corinthians ajudou o Vasco a cair 2 vezes para a segunda divisão. 15 e o próprio 20. de 2015 e 2020. O Corinthians realmente não foi muito bacana com o Vasco ao longo da história. Eu acho que é mais do que justo estar ali. Eu acho que o único capítulo marcante do Vasco contra o Corinthians é, de fato, ter, entre aspas, rebaixado o Corinthians em 2007. Aquele gol do Allan Kardec. Com o jogo no Pacaembu. Do resto, o Corinthians, ele bate no Vasco sem dó. Inclusive, eu vou propor essa mudança aí de Vasco por Inter. Eu sei que a gente não tem isso na nossa tier list, mas só para deixar certinho, eu acho que o Vasco seria o segundo que mais apanha pro Corinthians. É que eu acho que o do Inter é mais legal. Eu acho mais divertido. É mais legal, porque o Vasco é muito fácil. É porque o Vasco ele é mais fácil e o Vasco não tenta forçar uma rivalidade, o Inter tenta. Eu acho bonitinho. O Vasco é simplesmente muito fácil pro Corinthians. Vitória, pra finalizar. Olha, não sei se eu tenho muitos comparativos. Marcante, eu lembro só de 18. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Eles quebram a invencibilidade do Corinthians em 2017. Mas sabia que essa é a única derrota pro Vitória que eu lembro? De ver o Corinthians perder pro Vitória, por exemplo, é a única derrota que eu lembro. 16, o Corinthians perde 3x2 lá na estreia do Campeonato Brasileiro. Verdade. Estreia? Não, é segundo segunda rodada. jogo. Mas é o único que eu lembro. Os únicos dois. De O resto, eu não ano lembro de nada, passado mano. o Corinthians bateu no Vitória, aí teve um 2x2 lá em 18 fora também. Em casa, em 18. Quanto que foi em casa? Caso Corinthians vence, 2x1. 2x1. Tem um gol do Marlone de longe pra Carlinhos. E um gol de peito do Marquinhos Gabriel. É verdade. Aí, Então, Brasileiro 2010, jogo do centenário do Corinthians vence, 2x1, que era um jogo importante, vai lá, tipo, importante pra história, vai lá e vence. De resto, não tem muitos capítulos lembro, não, né? Eu 2014 não lembro de algum capítulo triste contra o Vitória. Acho que sofre. Eu acho também. Acho Sofre. que é um time que sofre. No geral, perde mais pro Corinthians do que ganha, já foi eliminado de Copa do Brasil. Não tem nenhum capítulo marcante contra o Corinthians em sua história. Então, sofre. Fechou, então? Fechou. Acho que não mudaria nada mesmo. Assim, acho que pedra no sapato, de fato, só o Flamengo, que é muito bizarro. E o resto eu acho que tá coerente. Eu acho que talvez Grêmio e Juventude caberiam no equilibrado, mas eu acho que vou até deixar o Sport aqui na frente. O Sport e o Botafogo são um pouco mais pedra do sapato, historicamente e recentemente, até com jogos fora de casa, do que Grêmio e Juventude, por exemplo. Mas, não sei, acho que caberia ali numa área cinza pra estar entre o chato e o equilibrado. E pra rapaziada, se quiser opinar também, tá até meio que em ordem. Se for parar pra pensar numa panha, era essa a ordem que eu colocaria. No chato, a gente acabou de colocar uma ordem ali, minimamente colocável. Então, assim, E o equilibrado tanto faz. É tudo equilibrado ali. tanto faz. Mas, de fato, o Palmeiras, que tá em último ali, é o menos equilibrado. Então,
Tá certo. Então é isso, rapaziada. Os comentários estão aí abertos pra vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa que a gente fez de errado, como ficaria a ordem de vocês, ou se a gente esqueceu até de algum confronto importante aí no meio do caminho. Lembrando também que o link da tier list tá na descrição se você quiser fazer em casa. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Seja membro pra ajudar a gente. Tamo junto. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.